Começar então falando da taxa de câmbio. Eu falei já nessas aulas anteriores aí, pessoal, de taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real. Só que eu não tinha explicado para vocês o que era cada um. A taxa de câmbio real, ela é representada por essa letrinha aqui, né? Essa letrinha grega, e ela é formada por câmbio nominal, que é a letra E, preço do produto estrangeiro e preço do produto interno. Isso daqui é a taxa de câmbio real. E o real, você sempre pensa assim. Lembra que eu falei para vocês de um rendimento real de um produto? Então, por exemplo, o princípio básico de todo investimento é que quando você vai lá e você compra um produto de investimento, digamos, você comprou um CDB, e o CDB ele rende 5%, você espera que o rendimento desse CDB ele seja maior do que a inflação. A inflação de 2, beleza, você está tendo um ganho real aqui de aproximadamente 3. A gente sabe que não é 3, a fórmula é um pouquinho diferente. Você vai ter um ganho real de aproximadamente 3. A taxa de câmbio real, então, a gente pode dizer o seguinte, ó, ela significa sem os efeitos da inflação. Sem efeitos da inflação. Ou seja, já foi tirado esses efeitos da inflação, justamente fazendo essa divisão aqui, entre o preço externo e o preço interno. E aí, esse rendimento real, a mesma coisa, quer dizer que é o quanto eu ganhei já colocando esses efeitos da inflação. Eu não vou nem deixar sem efeito da inflação. A gente pode escrever assim, tirando os efeitos da inflação, né? Tirando os efeitos da inflação, você chega aqui na taxa de câmbio real. Beleza. Pessoal, agora vamos tentar entender isso. Isso é relação matemática, tá? Muito simples. Se o preço interno ele sobe, o preço dos produtos nacionais, ou seja, do Brasil, se a inflação sobe, a taxa de câmbio real ela desvaloriza. Claro, aqui está no denominador, né? O numerador é essa parte aqui de cima, o denominador é aqui de baixo. Então, se você sempre tem uma relação inversa do denominador em relação aqui à nossa variável. Então, se a setinha aqui está para cima, a setinha aqui está para baixo. E a mesma coisa, né? Se a nossa inflação ela está em queda, o que vai acontecer com a nossa taxa de câmbio real? Ela pode subir a depender dessas outras variáveis também. Porque daí o que pode acontecer é o seguinte, o preço estrangeiro está subindo? Preço estrangeiro está subindo. Então, tudo bem, aqui a relação ela é diretamente proporcional. Então, se o preço estrangeiro sobe, a taxa de câmbio real nossa também valoriza. Beleza. Agora, e se ao mesmo tempo que a nossa inflação está em queda, a inflação do exterior também está em queda? Aí, para que o nosso câmbio ele se valorize, para ele para ele se valorizar, a queda dos preços internos ela tem que ser maior do que a queda dos preços estrangeiros. Se a queda dos preços estrangeiros for maior, ao colocar uma seta maior do que a queda dos preços internos, aí o que vai acontecer? Aí nesse caso a taxa de câmbio ela vai desvalorizar. Aliás, vai que a questão cai o seguinte, olha, um determinado país utiliza o regime de taxa de câmbio flutuante e tal, e ele gostaria de saber como que vai ser influenciada a taxa de câmbio real. Aí letra A, se os preços dos produtos estrangeiros, né, ou seja, produtos externos, subirem, a taxa de câmbio real valoriza. Se os preços dos produtos estrangeiros caírem, a taxa de câmbio real desvaloriza. Se o preço do produto nacional subir mais do que o preço do produto estrangeiro, a taxa de câmbio acontece o quê? Entendeu? É confuso? É confuso. Mas se você tiver a fórmula na sua cabeça e você saber essa relação que eu estou passando, gente, fica fácil. Então a relação é sempre essa. Denominador, a relação é inversa. Então se a seta aqui está para cima, aqui está para baixo. Se a seta aqui está para baixo, aqui está para cima. Essa é a relação. Beleza, aí apaga tudo. Se a seta aqui está para cima, que o preço estrangeiro está subindo, aqui também está para cima. Relação direta. E se está para baixo, quer dizer que o preço estrangeiro está caindo, aqui também está caindo. Só que daí, como aqui ocorre uma divisão, você sempre vai ter que ver o seguinte. Qual dos dois está ocorrendo mais? Por exemplo, ó, o preço externo está subindo nesse montante, ele está subindo muito, a inflação do exterior está muito elevada. E a inflação do Brasil
ela tá ela tá caindo um pouquinho aqui. Como ela está caindo, perdão, ela está subindo um pouquinho, vamos colocar subindo, né? Porque aí a gente teria que ter a relação contrária aqui com a taxa cambial, mas ela está subindo um pouquinho. Então o efeito disso daqui vai fazer com que o câmbio continue subindo, continue valorizando, beleza? Aqui tem até um exemplo, ó, uma desvalorização da taxa de câmbio nominal, que é essa letra E, não necessariamente significa uma desvalorização da taxa real. Suponha, por exemplo, que a taxa de câmbio nominal se desvalorize em 10% em dado intervalo de tempo, mas que nesse período o preço interno tenha se elevado 20% e o externo tenha se mantido constante. Então vamos fazer o esqueminha aqui, ó. A taxa de câmbio nominal, ela caiu 10%. Então caiu 10%. Só que o preço interno nosso, ele subiu 20%. Ó, você vê que a seta é grande aqui, né? É maior. E aqui se manteve constante. Percebe que, se apesar da desvalorização nominal, o aumento do preço interno faz com que a taxa de câmbio real se aprecie. Ó, essa seta aqui é maior, então ela tem mais força, né? Fazendo assim para vocês entenderem. Então a taxa de câmbio real ela vai continuar valorizando mesmo aqui tendo caído. Ou seja, o produto nacional ficou relativamente mais caro que o estrangeiro. Como assim, William, ficou mais caro que o estrangeiro? Já expliquei para vocês, pessoal. Valorização do câmbio, valorização do real favorece a gente importar, favorece a gente comprar produtos lá de fora. Consequentemente, as pessoas que estão lá fora para comprar produtos nossos, para elas é mais caro. Então, nossos produtos ficam mais caros. E a taxa de câmbio nominal é simplesmente eu pegar aqui a divisão do preço interno pelo preço externo. São numerais expressos diretamente como taxa de câmbio, que são divulgadas pelas casas de câmbio. A taxa real, que é a que deveria ser mais analisada, é um indicador de câmbio que leva e considera a inflação interna e externa. A gente vê sempre essa taxa, né? A taxa de câmbio nominal. A gente não costuma ver essa taxa de câmbio real. Beleza. Ok, então vamos entender o que um real desvalorizado e um real valorizado favorece, afinal de contas, aqui no nosso país. Se eu tenho aqui um real desvalorizado, ó, $1 é igual a R$ 5,50, ou seja, o real está desvalorizado, ó, dólar valorizado e moeda local desvalorizada. Quando a moeda local está desvalorizada, favorece as exportações e a entrada de turistas. Ah, por que, William? Por que favorece a exportação? Pô, você pode pensar o seguinte, ó, imagina as pessoas lá de fora olhando isso daqui, elas falam, se eu quiser com $10 só que eu tenho aqui, eu consigo comprar uma coisa lá no Brasil que custa R$55, poxa, então tá barato. $10 eu consigo comprar 55. Isso aí vale para os grandes comerciantes, né? Pessoas que vendem, por exemplo, soja, algodão, café. Esse pessoal que faz exportação, eles preferem que o câmbio esteja desvalorizado, porque daí vai favorecer com que eles vendam lá para fora, fica mais barato a galera de fora lá comprar aqui dentro. E aí, consequentemente, entra turistas também, né? Você pode pensar assim, hoje em dia, com o dólar a R$ 5,50, né? Vamos pensar que está assim hoje em dia. É tranquilo para você pegar e viajar lá para os Estados Unidos? Não, você vai pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque eles vão falar, olha, tá muito caro, poxa, eu vou levar $1.000 para os Estados Unidos, $1.000 eu vou fazer parte do que eu queria estar fazendo lá. Já são R$5.500 que você vai gastar. Né? Então, assim, não favorece você ir lá para fora, favorece a galera lá de fora vir aqui para dentro. Então, entra turistas também. E tudo isso daqui, ó, quando a gente exporta, quando entra os turistas, entra dólar. Então, ó, a entrada de moeda estrangeira. Aumenta a quantidade de dólar em circulação, consequentemente, o que acontece? O dólar desvaloriza e aí valoriza o real. Aí eu fiz um absurdo aqui, né? Mas só para você entender. Então, o real se valorizou, né? Está começando um novo ciclo econômico. Agora, 75 centavos compra $1. Por isso que eu falei que era um absurdo, né? Porque a gente sabe que não vai chegar nesse valor. Então aí o real valorizado, aí todo mundo começa. Pô, agora sim, 75 centavos eu compro $1, vou para os Estados Unidos, vou enfim conhecer, vou viajar, vou comprar celular do exterior, vou comprar iPhone, vou comprar isso, não sei, vou comprar tudo lá de fora. O pessoal começa a importar. Então, ó, dólar desvalorizado e moeda local valorizada favorece a importação. E aí, consequentemente, o pessoal lá de fora vai falar, não, pô, não vou entrar lá no Brasil, tá tudo muito caro. Para eles, tá barato eles comprarem aqui de mim, mas eu não quero ir para lá.
então começa a entrar menos turistas. E aí, com importação e sem entrada de turistas, o que está acontecendo? Está saindo dólar, né? Saída de moeda estrangeira, está até aqui. E aí, com menos dólares que a gente tem no mercado, mais ele vale, começa a valorizar, e aí depois volta para a desvalorização do real, e aí o ciclo se reiniciaria, né? Ele continuaria dessa maneira infinitamente. Vamos fechar essa parte desse tópico falando desse Siscomex, que eu vi que esse sistema caiu em algumas provinhas, apesar de que no edital não fala nada desse sistema, mas como eu disse, está falando de câmbio, é interessante a gente passar. E esse sistema é muito simples, CIS de sistema, COM de comércio, ES de exterior. Pô, sistema de comércio exterior. É um órgão? Não. Por quê? Porque é um sistema, então existe no meio de computadores, existe em meio eletrônico. Então, só de você saber o que significa essa sigla, você já sabe o que esse órgão, o que esse sistema faz. Né? É um instrumento administrativo que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações da onde? Do comércio exterior. Aí aqui tem a definição dele, né? Foi instituído lá em 92. Você antes fazia as coisas em papel, tinha que ter carimbo, assinatura. Hoje em dia é tudo informatizado, você não precisa mais disso para você fazer esse controle aí do comércio exterior. Então você inovou criando aqui um fluxo único de informações em que todos os intervenientes, tanto públicos quanto privados, registram informações, fazem declarações ali, conforme o fluxograma estabelecido, e você uniformizou os procedimentos. Então, não é possível, por exemplo, prestar uma informação a um órgão e prestar outra diferente a outro. Então, o que o sistema de comércio exterior faz? Ele faz o registro, acompanhamento de todas as operações de comércio exterior aqui do nosso país, e ele é uma inovação que nós tivemos para facilitar aí o registro dessas operações. Isso daí é o Siscomex. Primeiro passo. Se o juros externo está elevado, e aí eu vou sempre considerar os juros aqui lá dos Estados Unidos, o que acontece? Fuga de capital. Aí você não entende. Por que os Estados Unidos aumentar os juros vai fazer com que ocorra uma fuga de capital no Brasil? Você pode pensar assim, né? A taxa de juros básica dos Estados Unidos, digamos que esteja em 2% ao ano. E você sabe que o dólar, ele rege todos os contratos, né? É a moeda internacional, a moeda aceita internacionalmente, ele rege os contratos das empresas no mundo inteiro. Então, é a moeda de maior reserva de valor que a gente tem no mundo, beleza? Ok. E ela paga 2%, consequentemente é o mais seguro possível. E aí o Brasil, ele começa a reduzir a taxa de juros. Fala, eu quero reduzir a taxa de juros, porque eu quero aumentar a atividade econômica, nossa inflação está sob controle, então não estou me preocupando com inflação, quero reduzir a taxa de juros. E aí você bota a taxa de juros também em 2% ao ano. A taxa Selic, né? Coloca em 2% ao ano. E aí os investidores, eles vão estar lá do outro lado e eles vão estar olhando assim, eles vão falar, mas como assim? Peraí, pessoal, tem alguma coisa errada aqui. Os Estados Unidos estão me pagando 2%. Nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu sei que tem é uma inflação menor. Ou seja, eu vou ter, se eu investir nos Estados Unidos, um ganho real mais elevado. Segundo, eu tenho também a moeda internacional, o dólar. Então, não preciso ficar me preocupando com cupom cambial. Não preciso ficar me preocupando aqui que quando eu investir no Brasil, o real pode desvalorizar. E aí, na hora que o real desvalorizar, eu vou perder na hora que eu for repatriar meus recursos e trocar meus recursos para dólar. Então aí o pessoal começa a falar, poxa, e o risco país aqui do Brasil, ele está elevado. Né? Tem risco político, tem muita coisa. Por que então que eu vou investir no Brasil se ele me paga a mesma coisa? Sempre existe essa relação risco e retorno. Se você corre um risco maior, você espera um retorno maior, obviamente. Então, se você está correndo um risco maior e o seu retorno não é maior, o que você vai fazer? Você vai investir no Brasil ou você vai investir nos Estados Unidos? Aí o estrangeiro ele não vem para cá, ele investe nos Estados Unidos. Então começa a ocorrer fuga de capital. Beleza? Então, fuga de capital. Imagina aqui o Brasil, né? Vamos desenhar aqui o Brasil, vai ficar top, tá? Tem uma boquinha aqui, né? Aqui tá o Brasil. Com uma porcaria. Aqui tá o Brasil.
E aí, fuga de capital. Aí você imagina assim, ó, o dinheiro está saindo, o dólar está saindo aqui do Brasil. Se o dólar, normal, se o dólar está saindo aqui do Brasil, o que vai acontecer? Você vai ter menos dólar em circulação. Se você tem menos dólar em circulação, significa que o dólar ele vai valer mais, então o dólar começa a se valorizar. E o real, ele faz o quê? O real, ele se desvaloriza. Então, agora você já começa a entender, quando você faz as alterações de juros, você pode influenciar a fuga de capital. E aí, você tendo a fuga de capital, o câmbio desvaloriza, isso favorece a exportação, que, por consequência, vai ter um superávit na balança de pagamento, se a exportação superar claramente a importação e todas as outras partes lá das balanças, né? Aquelas rendas que a gente manda para o exterior. Então, primeiro passo, aumentou juros externo. Se a prova de cobrar isso, você vai falar, pô, aumentou juros externos e os juros internos se manteve constante, fuga de capital. Nosso câmbio desvaloriza, isso favorece a exportação e favorece o superávit. Se os juros internos sobem, aí o Brasil falou, não, eu não sou burro, eu sou esperto. Eu vou colocar nossa taxa de juros em 7% ao ano, para compensar esse risco aqui. Aí esse outro investidor ele vai falar, pô, Brasil, agora eu vi vantagem, hein? Tudo bem, eu sei que o seu país ele tem um risco mais elevado. Eu sei que existe também, quando eu invisto aí no seu país, a expectativa de que durante o momento que eu estou investindo aí no seu país, o seu real pode desvalorizar. E aí na hora que eu for pegar os reais e trocar por dólares, pode ser que eu saia prejudicado com isso também. Mas, como você está pagando 7%, para mim compensa. Então, eu vou aplicar meus recursos aí com você. Aí começa o quê? Tem entrada de capital, o câmbio valoriza, porque agora você tem mais dólares aqui dentro do Brasil, ó, mais dólares menos ele vale. Isso favorece a importação déficit na balança de pagamentos. E aí, como que o juros interno ele é formado segundo a teoria econômica, tá? Isso aqui segundo a teoria econômica. Ele vai ser formado ele vai depender dos juros externos, mais da expectativa de desvalorização do nosso câmbio nominal, mais os custos de transação, mais o risco país. Então, por exemplo, se o juros externo é 2%, eu posso colocar aqui 2% mais. A expectativa de desvalorização do câmbio. Tem expectativa que nesse mês o câmbio do Brasil desvalorize 1%, então mais 1%. Os custos de transação, mais 1%. O risco país, que é medido lá pelo IMBI, está em 300 pontos base, então 3%. Aí você soma 2 mais 1, mais 3. O nosso juros interno deveria ser 7. Essa fórmula, pessoal, na minha opinião, eu duvido que apareça na sua prova. Tá? Isso aí é mais coisa de economista. Só que eu mostrei para vocês porque senão você não entende por que você tem que cobrar um juros interno maior para você atrair o capital. Porque vai depender dessas outras variáveis aqui. O Brasil tem risco país, tem expectativa do câmbio desvalorizar e por aí vai. Então, com isso, a gente já fala das questões de juros interno e externo e já fala de fuga e entrada de capital. E aí eu já entro na questão do cupom cambial, que vai ser o quê? Isso é quando o estrangeiro está vindo investir seus recursos aqui no Brasil. Quando o estrangeiro vem investir os recursos aqui no Brasil, o que ele faz? Ele pega o dólar, vem aqui, vende esses dólares aqui no Brasil e troca esses dólares por reais. Então, ele troca os dólares por reais. Beleza, aí ele pega esses reais aqui que ele tem e ele compra os títulos brasileiros, né? Comprou lá o título brasileiro. Depois que ele comprou esse título brasileiro, ele vai receber o rendimento que ele queria ter, né? Tá recebendo a porcentagem, bonitinho. Aí ele vai ter que pegar esse título brasileiro e ele vai ter que trocar de novo o real por dólar. Ele vende o título brasileiro, troca o real por dólar. E aí, aqui está o problema, né? Porque durante esse momento que esse investidor esteve com esse título brasileiro, o real pode ter sido o quê? Desvalorizado. Então, quando ele entrou aqui, ele precisava de R$4 para comprar $1. E aí ele ficou 2 meses aqui com esse título, aí quando ele foi sair do Brasil, ele precisava de R$5 para comprar $1. Pô, então teve uma desvalorização. Então, na hora que ele for trocar os reais por dólares, ele vai pegar menos dólares do que ele trouxe. Então, essa expectativa de desvalorização cambial, que é o que eu passei aqui para vocês, ó, tem que estar embutido
no investidor estrangeiro, para ele decidir se ele investe os recursos dele aqui no Brasil ou não. Aí beleza, aí ele vai trocar isso daqui e depois ele vai fazer o quê? Vai repatriar os seus recursos. Então esse esqueminha todo aqui, ele vai existir uma fórmula, né, que vai ser chamada de cupom cambial. O que é esse cupom cambial? É o que o estrangeiro vê para ele investir no Brasil. Ó, a remuneração em dólares dos reais investidos no Brasil. Ele é dado através da variação da taxa de juros local, ou seja, do CDI, menos a variação do câmbio no período. O CDI está sempre muito próximo à Selic, tá? Então a pessoa pode utilizar a Selic se ela quiser. A fórmula é essa, eu também duvido que vai aparecer para você essa fórmula aí na prova. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, eu coloco essas fórmulas para você entender de onde surge. Mas o que eu quero que você foque, que você entenda mais aí, é a operacionalidade da coisa, você entender o que está acontecendo. Ok? Então, ó, suponha que a taxa Selic esteja em 4% ao ano, ao mesmo tempo que o investidor espera que no ano o real se deprecie 3% frente ao dólar. Dessa forma, qual seria a rentabilidade de um investidor estrangeiro que aplicasse no Brasil? Aí você tem que pegar 1,04 dividido por 1,03. Ah, William, não sei porque que é 1,04. Aí eu já vou dar uma aulinha aí de estatística, né? Quando a gente fala 4%, isso, ó, por cento, quando você vai fazer cálculo com taxas de percentuais, você tem que sempre dividir por 100. Então, ó, 4%. Faz 4 dividido por 100. Vai dar 0,4. E aí você tem que sempre somar o número 1, porque ele está aqui já até nessa fórmula, mas você sempre soma ele para você fazer divisões, multiplicações e por aí vai. Porque se você utiliza porcentagem para multiplicar direto, por exemplo, 4% dividido por 3. Você errou a questão, pode ter certeza, está errado, beleza? E aí jogou na fórmula, esse daqui seria o valor do cupom cambial. Então quer dizer que ele ganhando 4%, no final das contas ele só vai levar 0,97 lá para o exterior. Por quê? Porque apesar de ele ter ganhado 4, o real desvalorizou 3. Então a importância é essa, ó. Esse cálculo simplifica quanto o investidor estrangeiro ganharia ao vender dólares e comprar reais, aplicar reais em títulos brasileiros, vender os reais e comprar dólares para repatriar os recursos. A rentabilidade é importante, pois define a atratividade para o investidor estrangeiro no Brasil. Se o cupom for baixo, o investidor irá optar por não aplicar seus recursos. Então aí a gente já pode fazer a última analogia aqui. Se o cupom cambial é alto, cupom cambial, significa o que, pessoal? Significa ou que o juros interno é alto, né? A gente está pagando um juros alto, ou que a expectativa de desvalorização do câmbio nosso, ela não é muito alta. Tá, eu sei que o câmbio vai desvalorizar, mas não vai ser muito, vai ser pouquinho. Então o cupom cambial ele acaba ficando elevado. E aí o cupom cambial elevado, você faz o quê? Atrai o capital, entra capital, câmbio valoriza, favorece importação, tem déficit na balança de pagamentos.